Oi pessoal, vamos para mais uma aula de História, espero que vocês estejam bem. Na nossa aula de hoje nós vamos continuar falando sobre a crise de 1929. Nossa habilidade é compreender as origens da crise de 1929 e seus impactos na América e na Europa. Como nós vimos na aula anterior, a crise de 1929 ela vai ter um impacto muito forte no mundo todo, o que vai levar ao que nós chamamos de a Grande Depressão. A partir de 1929, os Estados Unidos, como a gente viu, eles vão passar a viver uma profunda crise econômica. E várias empresas, e bancos vão falir nesse período, logo no início da década de 1930. Então, a gente considera que a economia mais rica e mais próspera de todo o mundo estava em colapso. O governo, como a gente viu anteriormente, que era adepto ao liberalismo econômico, não vai conseguir atuar nesse cenário de caos, Então, acreditando que a crise se resolveria pelo próprio mercado, eles acabam não inicialmente acreditando que precisava de outra intervenção. Mas isso não vai acontecer porque a situação vai ficar cada vez pior, Cada vez o quadro de crise vai se intensificar mais. E esses problemas econômicos que estavam ocorrendo nos Estados Unidos vão afetar todos os países que dependiam de empréstimos, que dependiam de investimentos dos Estados Unidos, e do comércio também. Então, todos esses países vão passar a enfrentar problemas financeiros, Nós podemos dizer aí que o desemprego mundial, do mundo todo, no caso, praticamente, vai atingir índices impressionantes, nos anos de 1932 e 1933. Em todos os países também mais poderosos do mundo, podemos destacar que grande parcela da população só estava conseguindo se alimentar, que era o básico, realizar a sua alimentação básica, por meio de doações de aquelas instituições que fornecem assistência ou a própria assistência do governo. Então, a dimensão da crise era muito forte, o impacto, E nesse período tem um destaque importante porque somente um bloco não foi afetado pela crise, que é a União Soviética, A União Soviética, que nós estudamos anteriormente, a Revolução Russa, em 1930 ela já estava se recuperando das crises, que tinha vivido nos anos anteriores, ainda que de uma forma muito intensa, como nós vimos, mas eles não tinham essa política de liberalismo econômico e não foram afetados, E como eles não foram afetados por essa crise, futuramente nós vamos ter uma grande preocupação de outros países que os ideais comunistas, socialistas, ultrapassem a Rússia e atinjam outros locais que estavam em crise. E para buscar resolver essa crise, nós vamos ter aí o surgimento do New Deal, que na verdade é uma espécie de novo acordo, Em 1932, então, com índice de desemprego muito alto, as eleições para a presidência dos Estados Unidos levam a ser eleito o Franklin Delano Roosevelt, que é um membro do Partido Democrata. Coloquei aqui uma foto dele para vocês. E ele vem com um discurso de que eles não deviam temer, que as coisas iriam se resolver, Ele prometia reverter toda aquela situação de crise, ele também prometia que isso ia acontecer por meio de um controle mais estatal, com mais intervenção do Estado na economia. E ele entra já com esse plano de lançar esse novo acordo, que vai buscar intervir mais no caso, intervencionismo maior do Estado na economia. Essa, então, política lançada pelo presidente vai se buscar grande intervenção do Estado para recuperar economicamente os Estados Unidos. Ele diz que vai haver mais controle de transações bancárias,
fixação de juros baixos, vai buscar regulamentar aquelas negociações que aconteciam com mais liberdade, agora ele vai regulamentar mais na Bolsa de Valores, vai oferecer subsídios, né, ou seja, empréstimos também. Aqui, como eu coloquei, né, em destaque, o controle das transações bancárias, fixação de juros, né, e os empréstimos, que são os subsídios, né, os empréstimos à indústria e à agricultura. Outros fatores também desse novo acordo proposto por ele é a diminuição da jornada de trabalho para 8 horas, a fixação do salário mínimo, né, que não era algo que estava ocorrendo, mais liberdade para os sindicatos. Ele busca criar aí o seguro-desemprego, a aposentadoria, a construção de várias obras públicas, né, como escolas, hospitais, de modo geral buscando por meio dessas obras também a geração de empregos. Porém, mesmo com todo esse esforço de controle governamental, também da questão de controlar quanto que custava o preço dos produtos, né, para tentar controlar aquela superprodução que havia acontecido na crise, mesmo com toda essa questão de buscar soluções e buscar melhorias rápidas para o que os Estados Unidos estavam vivenciando, o New Deal não teve grande sucesso, esse novo acordo não teve sucesso, né, porque a crise dos Estados Unidos, ela só vai realmente, as medidas dele vão ser paliativas, mas a crise realmente só vai se reverter, pessoal, com a chegada da Segunda Guerra Mundial. Porque, mais uma vez, a Segunda Guerra Mundial vai tornar os Estados Unidos o país que vai produzir para sustentar os europeus que vão estar em novo conflito. Novamente, nós vamos ver nos próximos conteúdos como os Estados Unidos, assim como foi beneficiado da Primeira Guerra Mundial, também vai ser beneficiado pela Segunda Guerra Mundial. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem que representa, né, uma fotografia que ficou muito conhecida, que representa esse período de miséria da população durante a Grande Depressão, uma mãe com suas 2 filhas em extrema necessidade. Aqui também coloquei uma outra fotografia em que o rapaz está vendendo, né, esse carro e ele fala $100, com $100 você compra esse carro, né? E tinha que ser em dinheiro o pagamento porque ele tinha perdido tudo no mercado de ações, o que se tornou uma situação muito comum durante a Grande Depressão. Aqui uma fotografia também de barracas em Portland, em 1936. Isso também é um retrato de que nas grandes cidades industriais vão surgindo, devido à miséria e à crise, vão surgindo aglomerados de casas, no caso aqui barracas de casas muito precárias, que se tornaram as moradias dos desempregados. E como proposta de atividade dessa aula, pessoal, eu vou pedir que vocês realizem as atividades que estão na página 69 do livro didático de vocês. Bons estudos, até nossa próxima aula!